Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe de maneira especial, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os seus sonhos e projetos que sejam muito, mas muito abençoados pelo Senhor. Sexta-feira, queridos, sextou, hoje sexta-feira, dia 2 de maio, glória a Deus, após um feriadão aí, onde muita gente em casa descansando e muita gente trabalhando também. Eu vi os comentários aí, as pessoas trabalhando. Nossa amiga Renata, inclusive nossa paciente aqui da terapia, trabalha aí no aeroporto e falou: pastor, aeroporto não tem como parar não, tem gente viajando o tempo todo, estava trabalhando aqui. Muitos amigos aqui do Café com Palavra também no dia de ontem estiveram trabalhando e hoje continuam na lida, né? Quem trabalhou ontem com certeza trabalhará hoje, alguns emendaram o feriado, outros estão nessa sexta-feira na ativa. O importante de tudo isso é que nós estamos juntos. Estivemos ontem no feriado, estamos hoje e é isso. Segundo dia do mês de maio, glória a Deus, já consagramos o mês de maio nas mãos do Senhor. Vamos fazer a diferença, irmão, que não é somente orar. Aqui no Café com Palavra, irmão, nós somos confrontados a entender que nem tudo será resolvido na oração. Meu Deus, pastor, então o senhor não acredita na oração? Não. Se tem alguém que acredita em oração, sou eu. Sou fruto de oração. Mas também acredito que ações são fundamentais para que as coisas aconteçam. Você orar e não agir não adianta. É a mesma coisa que você tiver fé e não tiver obras. Jesus falou isso, a fé sem obras é morta. E é sobre isso. São pessoas que oram muito, têm uma fé gigantesca, mas que não saem do lugar, que não buscam ajuda, que não procuram melhorar. Então, sinto muito. Por isso tem muita gente frustrada. Então aqui no Café com Palavra, meu amigo, aqui é o papo reto. Aqui você já entende que o negócio é com Deus, o negócio tem que ser feito da maneira correta. Nós estamos hoje encerrando a série O Poder do Perdão. Coloca nos comentários aí que se essa série falou contigo, coloca nos comentários. Essa série foi boa, essa série foi uma benção. Não, eu não gostei dessa série também, não falou comigo, não, essa série não serviu. Coloca nos comentários aí o que representou para você essa série de mensagens. Coloca nos comentários. Se você, por algum momento, não conseguiu assistir todas as mensagens, chegando agora o final de semana, você tem a oportunidade de fazer o Gonçalves Flix. Que é isso? É você maratonar as séries aí do pastor Carlos Gonçalves, é você maratonar as séries da semana. Faça aí o seu Gonçalves Flix, né? Anota aí, faz as anotações necessárias com calma, retome as mensagens, Deus com certeza falará ainda mais profundo ao seu coração. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu sei que grande parte do nosso público é masculino, mas hoje a mensagem será 99% direcionada às mulheres. Todos nós homens também seremos alimentados por essa palavra. Muitas coisas vai servir para nós homens, mas hoje, de forma quase que unânime, o tema é para as mulheres. O tema é: mulher, você ainda pode recomeçar. Vou falar sobre a importância do perdão em relação ao tempo que você não viveu, que você não fez, que você se anulou, e como ainda há tempo de você voltar a viver. Como eu disse, 99% é para mulheres, mas você homem também que por um momento anulou a sua vida, parou de viver, parou de sonhar, parou de fazer, é tempo de você voltar. Vem comigo com o texto. Joel, capítulo de número 2, verso de número 25. Joel, capítulo 2, verso 25, eu vou ler somente a parte A desse versículo que diz assim: devolverei tudo o que vocês perderam. Uau! Queridos irmãos, amados ouvintes, amigos do Café com Palavra, minhas amigas, tenho percebido, gente, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da minha existência, que existem muitas pessoas que perderam o bem mais precioso ao longo da vida. E esse bem mais precioso não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro, não é o carro, não é a casa, mas é algo chamado tempo. O nosso tempo é o nosso maior tesouro, porque o tempo não se recupera. Como eu contei dias atrás, eu tive já um veículo roubado, furtado, melhor dizendo, né? Roubo é quando é com arma, furto é sem arma. Eu tive um veículo furtado e depois recuperei. Depois de 6 meses estava andando com um veículo muito mais novo do que aquele, então recuperei. Perdas financeiras eu tive
em alguns momentos da vida, também consegui me reerguer, glória a Deus por isso, mas o tempo foram coisas que eu perdi e não consegui recuperar. O tempo não volta. E o tempo ele é cruel. O tempo, quanto mais passa, mais os efeitos vêm sobre as nossas vidas. E como eu disse hoje, eu tenho observado, gente, quantas mulheres que por amor ou por pressão se colocam em último lugar, hein? Quantas mulheres fazem isso? Se colocam em último lugar, cuidam de tudo, cuidam de todos e se anulam. Deixam de dedicar-se para si. Eu quero até abrir um parênteses, gente, e ver quantas mulheres que ouvem o Café com Palavra, e algumas delas até nos procuram, pastor, eu preciso fazer o tratamento, mas em algum momento fala, não, surgiu um imprevisto, aí eu vou ter que ajudar meu filho, eu vou ter que ajudar minha filha, eu vou ter que ajudar alguém, e mais uma vez se sabotam, e mais uma vez se colocam em último lugar. Colocam a carreira na frente, colocam pessoas, colocam coisas, e contrapartida vão piorando, vão ficando em situações mais difíceis, porque na mente dessas mulheres fizeram isso a vida toda e o nosso cérebro ele replica, ele continua fazendo coisas que para ele se tornaram normal e se colocar em último lugar na sua vida se tornou algo normal para o seu cérebro, que quando você faz algo para você e por você, você se sente mal. Conversávamos com uma amiga um tempo atrás, estávamos vivendo um momento bacana, estávamos até numa viagem, eu e minha esposa, ela e o companheiro dela, e ela falou, nossa, eu estou aqui, mas a sensação que eu sinto é de eu não merecer estar aqui. É de eu não merecer estar vivendo esse momento, e aquilo me chamou a atenção. É como se eu não merecesse. Falei, não, você merece sim, com toda certeza. Você é uma mulher esforçada, você trabalha, você se esforçou, você se preparou, se planejou para viver isso, Deus está te proporcionando, não permita que esses sentimentos permeiem a sua mente, porque sim, você merece. Eu já quero abrir um parênteses aqui, gente, você que tem coragem e que sente. E mesmo se você não sente isso, eu quero que você coloque nesse comentário, por favor. Eu mereço tudo que Deus tem para mim. Ouvindo a mensagem mesmo, coloque agora nos comentários, por favor. Eu mereço tudo o que Deus tem para mim. Porque essa sensação de não pertencimento e não merecimento impede pessoas de alcançarem um milagre, alcançarem bênçãos de Deus. Existem mulheres que, como eu disse, ou por amor ou por pressão se anulam. Se dedicam ao filho, ao esposo, à casa, a ponto de se esquecer de si. Eu não estou falando para você, minha irmã, não se dedicar ao seu filho, ao seu lar, à sua casa. A ideia não é essa. Eu sou muito específico quando eu falo alguns assuntos que podem gerar polêmicas. Apesar que eu sempre falo para pessoas inteligentíssimas, Café com Palavra é lugar de gente inteligente, mas é sempre bom especificar algumas coisas para que não restam dúvidas. Não é errado você se dedicar ao seu lar, ao seu trabalho, ao seu filho, a qualquer outra coisa, mas você precisa lembrar de você, lembrar quem você é, se valorizar. Se você não estiver bem, não adianta você querer cuidar de todo mundo se você não está bem. E eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui que está fazendo isso por anos, cuidando de tudo, mas você mesmo está destruída. Cuidando de tudo e não tem quem cuida de você. Fazendo por todo mundo e quando chega a sua vez, não tem a sua vez. Quando chega a sua hora, não existe a sua hora. Quando chega alguém olhar para você, ninguém olha por você. Talvez você já acostumou com isso, embora isso te faz mal. Isso te faz muito mal. Eu sei que tem pessoas que conseguem até colocar num comentário, enxergar isso e falar, olha, eu cuido de tudo, pastor, isso me faz mal. Eu sei que tem gente que reconhece isso. Reconhecer é o primeiro passo. Buscar ajuda é o segundo. Muitas reconhecem que estão carregando nas costas um piano, um fardo pesadíssimo, mas que não conseguem se libertar. Então cuidar de pessoas não é ruim, desde que você não esqueça de você. Você precisa ser a sua prioridade. Inclusive na série da semana que vem, a série vai vir forte. Então tem mulheres que cuidam de tudo e se esquecem de si. E quando o tempo passa, gente, a dor ela vem. Palavras como essa, olha a frase, talvez você já disse essa frase. Eu poderia ter vivido mais. Eu poderia ter feito mais por mim, mas eu me perdi em algum momento da minha estrada. Alguém aqui já disse essa frase? Mulher, homem, você disse essa frase? Eu poderia ter vivido mais, viu? Poderia ter aproveitado mais a vida, poderia ter descansado, viajado. Você poderia ser... Alguém já disse essa frase, gente? É uma frase que vem com dor. Geralmente quando as pessoas falam isso, é quando estão num momento difícil da vida. Alguns já no momento ruim, péssimo. Olha, eu poderia ter feito, poderia ter amado, poderia ter abraçado, poderia ter
feito uma série de coisas. Existe até uma música secular que fala sobre isso. Talvez você tenha se sentido assim ultimamente. Alguém que poderia ter feito e não fez, poderia ter vivido e não viveu, poderia ter aproveitado, recomeçado e não recomeçou. É muito sério isso. E quando eu consigo ajudar, irmãos, alguém, através da terapia, através da mentoria pastoral, porque é tudo. A pessoa, eu costumo dizer, a pessoa ganha um terapeuta, ganha um pastor, ganha um amigo, um mentor espiritual, enfim, quando eu consigo ajudar mulheres em especial nessas condições, porque a grande maioria são mulheres, sabe o que vem na minha mente, gente? Uma das coisas que move, vou até confessar para vocês aqui, uma das coisas que me move a exercer esse papel de terapeuta e ajudar mulheres. Foi lembrar da minha mãe, que durante muitos anos ficou acreditando na mudança do meu pai. Uma hora ele muda, uma hora ele para de beber, uma hora ele para de me trair, uma hora ele para de ter uma vida dupla e vai ficar comigo. E nessas indas e vindas, cada vez era um filho, uma relação marcada por agressões, humilhações, ausências, carências, dores. E quando algumas mulheres chegam nessa mesma condição para ser tratada por mim, eu me vejo muito mais do que um profissional. Eu compro essa briga e falo, eu quero ver essa mulher restaurada, liberta, abençoada, prosseguindo a sua vida, porque ninguém merece viver à sombra de outra pessoa, ninguém merece ficar esperando migalhas de outra pessoa. Você não nasceu para isso. Eu disse que 90% é para mulheres, mas tem homens também que precisam ouvir isso. Você não nasceu para isso. Tem um conhecido meu, um amigo, que passou um problema no casamento, teve uma luta lá, uma falha no casamento dele, e até hoje ele se pune. Isso já tem mais de 10 anos. Até hoje ele se sente punido por conta disso. Ele não consegue recomeçar, não consegue sair do lugar, não consegue crescer, prosperar. Está doente, debilitado, numa situação depressiva terrível, uma depressão que já se estende há muito tempo. Não consegue enxergar que ele precisa recomeçar. Então tem homens também que se anularam por causa de um erro, por causa de algo que fizeram, por causa de uma culpa, deixaram de viver. E o que é que sente? Quais são os sentimentos de alguém que se anulou, pastor? Quais os sentimentos que essa mulher tem, ou que esse homem que se anulou tem? Quais são os sentimentos? Diminui a velocidade do vídeo agora, se você aumentou, para você ouvir isso. E vê se faz sentido na sua vida. Se não faz sentido, glória a Deus por isso. Mas se faz sentido, Deus está falando com você. E o texto é: devolverei tudo o que vocês perderam. É a promessa de Deus para a nossa vida. Você pode glorificar o Senhor. Uma promessa de restituição. O que sente uma mulher que se anulou? O que sente um homem que se anulou? Quais são as sensações? Primeira, sensação de culpa e arrependimento pelo tempo perdido. Lembra que eu falei que o tempo não se recupera, gente? Lembra que eu falei no início que algumas coisas eu perdi, eu recuperei por um tempo, não voltou nunca mais e não vai voltar mesmo? Segunda coisa, segunda sensação que tem alguém que se anulou: um vazio profundo, mesmo cercado de pessoas. Terceiro, dificuldades de reconhecer o próprio valor. A pessoa perde o seu valor, ela não consegue reconhecer o quão especial, o quão bom, o quão boa ela é, o quanto ela merece recomeçar, ser feliz. A pessoa não consegue enxergar essas coisas, gente. Quarta, medo de recomeçar e se sentir egoísta por pensar em si. Esse medo, esse é um dos sintomas maiores, medo de recomeçar. Sentir egoísta, não vou olhar para mim, agora vou pensar em mim. Ah não, mas eu não posso. Eu tenho que pensar nesse, naquele, tenho que pensar em outro, tenho que, sabe? E quando você vai pensar em você? Quando você vai viver para você? Quando você vai olhar para você? Sentimento de que, outra coisa, sentimento de que a vida passou e ela ficou para trás. Quantas pessoas têm esses sentimentos, essa sensação, a vida passou, agora já era. Já perdi a vida, já passei por tudo isso. Gente, eu sempre uso exemplos aqui de coisas, situações que eu vejo, que eu vivo, que eu acompanho, muitas das vezes no âmbito evangélico, e às vezes me machuca ver algumas situações assim. Conheço um amigo também, um pastor, que tinha problemas no seu casamento, problemas no seu relacionamento, e houve um rompimento, houve uma infidelidade, uma traição nesse relacionamento. E separaram-se, ficaram sozinhos,
E o ensinamento que ele teve é que não podia mais casar, não podia mais recomeçar a vida, não podia mais reconstruir a vida, não poderia mais ter uma pessoa. Deveria ficar sozinha como punição pelo seu pecado. Ficar sozinho. Não estou aqui aliviando a dor dele ou a dor da mulher que errou. Não, a intenção não é aliviar a dor. Todo erro tem uma consequência, todo pecado precisa ser pago, sim. Toda falta tem que ter uma consequência, gente. Isso é a realidade da vida. Mas até quando eu vou ficar me punindo? Até quando eu vou ficar me sentindo mal pelo erro que eu fiz há 1, a 2, a 3, a 10, a 20 anos? Quando é que eu vou retomar e vou recomeçar a minha vida? Quando é que eu vou me sentir perdoado? Essa é a questão. Porque tem pessoas que se martirizam a vida inteira por um erro, por uma falha, e não conseguem se sentir digno. Às vezes colocam um jugo sobre essa pessoa e falam: você tem que aguentar, você tem que fazer, você tem que expurgar esse seu pecado. Você precisa agora comungar desse algo que você fez, e é para sempre, é uma prisão perpétua. Meu Deus, isso é muito sério que eu estou falando. Um outro sentimento é o sentimento de raiva contida, tristeza silenciosa e cansaço existencial. Se essa mensagem está falando com você, essa palavra inicial também é para você. Devolverei tudo que você perdeu, essa promessa de Deus para a sua vida. Se você se permitir, é claro, se você não só enxergar, mas definitivamente você entender que você precisa recomeçar na sua vida. Que você precisa. Tem muitas mulheres que viraram mãe e deixaram de ser mulher, deixaram de ser esposa, deixaram de ser feminina e dedicam a vida 24 horas por dia ao filho. Já disse mais uma vez e repito, não é errado fazer isso, mas você não pode se anular. Pessoas que pararam: não, vou cuidar, pastor, o filho 1, 2, 3, 5, 10, 20. Tem mães cuidando de filho de 30 anos dentro de casa, da casa dela ali. E ele sai, arruma filho fora e ela cuida do neto. Esse final de semana que o filho tem que ficar com o filho dele. E quem cuida é a avó, ele empurra para a avó. Que a filha tem que cuidar do filho dela e empurra para a avó, porque a filha vai para balada e a vovó fala: não, mas eu tenho que cuidar da minha filha, da minha netinha, porque isso, aquilo outro. Não estou dizendo que é errado, vovó, mas passa um pouco mais de responsabilidade para sua filha. Ela precisa amadurecer, você não vai estar aí para sempre, e quando você partir, a sua filha vai sofrer, a sua neta muito mais, porque você não está se impondo, você não está colocando cada pessoa para fazer o que tem que ser feito. Eu sei que essa mensagem é muito dura às vezes para aquele que não consegue enxergar que a bondade que pareça estar em você vem maquiado de uma sensação de culpa, uma sensação de anulação, e que você se sente sobrecarregada por isso. Essa é a grande realidade. Você se sente sobrecarregada, se sente mal, mas também tem medo agora de falar não e ser mal interpretada, de ser julgada, da sua filha afastar sua neta, seu neto de você. Então você tem medo. Então é a sua filha sabendo disso, seu filho sabendo disso, você está na mão dele, na mão dela. A senhora uma guerreira, o senhor um guerreiro, trabalhou a vida inteira, fez tantas coisas e hoje está na mão de um filho, na mão de um neto. É justo isso com você? Isso é justo? Você acredita que essa é a vida que Deus separou para você? Onde você poderia passear com seu velhinho, com a sua velhinha, ou sozinho, fazer tantas coisas. Afinal de contas, trabalhou a vida inteira para isso e está preso. Está preso a uma responsabilidade que não é sua. Você tem um compromisso, sim, como avó, como avô, como pai, como mãe, mas já passou da época. É tempo de você voltar a viver e você está tão preso. Eu sei que você não faz isso porque você... Não é porque eu não quero fazer, é porque você está preso emocionalmente. É porque você deixou de viver, é porque você não consegue se perdoar, porque fez erros lá atrás e hoje tenta compensar, gente. Essa mensagem, ela vem muito forte aos nossos corações. Você ainda pode recomeçar, mulher. E homem, você ainda pode recomeçar, meu querido, você ainda pode. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos já, e quem disse que a idade vai interferir? Se você quiser recomeçar hoje, se você quiser buscar cura hoje, o momento é esse. Quais são os sintomas emocionais de quem não viveu para si mesmo? Quais são os sintomas emocionais? Vamos lá. Ansiedade constante, tristeza profunda ou crises de choro sem explicação, falta de motivação, dificuldades de sonhar, autossabotagem e procrastinação, baixo autoestima e vergonha da própria história. Meu Deus. Tem pessoas vivendo isso.
todos os dias sendo atormentado por esses sentimentos. Todos os dias. Todos os dias. Mas é chegado o tempo de você olhar para si. É chegado o tempo de você perdoar, porque a gente não se perdoa. Eu não consigo me perdoar, pastor, porque eu parei de viver, porque eu me anulei, porque eu não vivi mais. Conheço mulheres que se separaram e ficam achando que o homem vai voltar depois de 5, 10, 15, 20 anos. O homem já casou, separou, teve filho com A, teve filho com B, com C, com D, e ela anulou a vida dela e ficou observando, stalkeando. Não, uma hora ele vem pra mim, uma hora ele vai quebrar a cara, uma hora ele volta, uma hora ele vai voltar nem que doente pra eu cuidar dele em cima de uma cama. Meu Deus, como assim? Como assim? A vida está passando diante dos seus olhos. O tempo, como eu disse, ele não perdoa. O tempo, ele machuca. O tempo, ele vem, ele passa, ele dói. Você, quando olha no espelho, você não vê mais aquela moça de 5, de 10 anos atrás, com sonhos, com projetos. Aquele brilho no seu olhar está se perdendo dia após dia. E você está se definhando por conta de alguém que não está dando importância para você. Alguém que não está ligando para os seus sentimentos, ligando para as noites em claro que você passa. Alguém que não está nem aí se você almoçou, se você dormiu, se você está bem, se você está se tratando. Alguém que não está preocupando, dando a mínima para você. Mas você tem se colocado nessa posição. E quanto mais você se coloca nessa posição, mais essa pessoa não vai te notar, não vai te ver, mais vai querer pisar em você e achar que você é serviçal dele ou dela. É você que precisa olhar para você hoje, é você que precisa dar o seu grito de liberdade, falar: eu quero mudar, eu vou fazer o que for preciso para sair dessa situação. É você que precisa fazer isso. Esse mês de abril que nós passamos, irmãos, foi um mês onde, de forma muito mais clara, eu abri aqui a minha agenda para fazer atendimentos e confesso que fui surpreendido com a quantidade de gente que nos procuraram buscando ajuda, buscando socorro, buscando uma solução, buscando um alívio, buscando ajuda. E muitas já dizendo: pastor, eu vou tentar, mas é minha última esperança. Eu vou tentar, mas eu já não vejo saída, eu já não vejo solução. E eu falei: somente se permite e vem. E vieram com medo, vieram travadas. E o interessante, na segunda, terceira sessão, como é que está agora? Pastor, eu não tinha noção que em tão pouco tempo eu já estaria enxergando coisas que eu não via, já estaria melhor como eu estou. E conheci as que chegaram no final, as que chegam no final do tratamento, eu sempre pergunto: e aí, como é que você está? Como você achou que seria lá no primeiro dia? E geralmente é sempre a mesma coisa. Eu não acreditava mais em nada, porque eu tentei tantas coisas e nunca deu certo. Eu comecei meio na dúvida, eu comecei meio com medo, meio desacreditada. Não tanto no seu trabalho, pastor, mas em mim. Algumas pessoas estavam desacreditadas, tanto em mim como em você. E agora? Quando a pessoa fala: agora eu tô assim, assado. Tem alguns relatos que eu coloquei, alguns cortes no meu Instagram, tem lá. Depois você dá uma olhadinha lá. Mas é o primeiro passo. São pessoas que se permitiram, são pessoas que falaram: eu quero, eu vou pra cima, não tô acreditando, mas eu vou dar esse passo, eu vou fazer isso por mim. E tudo começa quando você dá o passo por você. Porque a vida inteira está esperando pessoas decidir por você, pessoas fazer por você, pessoas, sabe, lembrar de você. E você fica a vida inteira se frustrada: ninguém lembra de mim, ninguém olha pra mim, não tenho ninguém. Enfim, você já sabe tudo isso. Enquanto você não fizer por você, enquanto você não se ajudar, ninguém vai te olhar, ninguém vai te ajudar. Essa é a grande realidade. Não fique esperando um Salvador chegar com um cavalo branco, espada reluzente e tirar você dessa situação sem você fazer nada. Não, você vai precisar dar o primeiro passo, você vai precisar se ajudar, minha irmã. Ei, meu irmão, você vai precisar se levantar. Quando eu estive com depressão, e eu sou a maior prova disso, gente, durante muito tempo eu fiquei, sabe, com dó de mim. Ai, coitadinho de mim, uma pessoa tão boa, eu prego a palavra de Deus, eu ajudo tanta gente, eu tô assim agora, tanta gente que eu ajudei, ninguém me liga, ninguém me manda uma mensagem, aquela coisa toda. Até o dia que eu falei: peraí, vou ficar até quando com essa, chorando, com essa mesma história triste, que nem eu mesmo aguento mais contar pra mim? Até quando eu vou ficar assim? Eu vou me levantar, eu vou buscar ajuda. Eu tive que fazer isso, gente, eu tive que buscar ajuda, tive que ir atrás.
tive que pagar a terapia, tive que me locomover até o consultório do terapeuta, tive que fazer o tratamento, tive que fazer o que tinha que ser feito, tive que abandonar novos hábitos, tive que me permitir fazer. Então o que eu prego, o que eu falo foi o que eu fiz, foi o que deu resultado na minha vida. E na sua não vai ser diferente. Não vai ser de mão beijada, não vai ser reclamando da vida, não vai ser falando mal de quem te feriu. Não, vai ser você se posicionando, e agora é a hora. Olha o texto, devolverei tudo que você perdeu, mas não vai ser deitado, não vai ser prostrado, não vai ser desse jeito, gente. Eu quero terminar agora com uma história que tocou muito o meu coração essa semana. Eu tô com essa história entalada aqui na minha garganta. Comentei até com a minha esposa, uma das pessoas que me procuraram essa semana para fazer terapia, uma mulher que desde 2009 está tendo problemas emocionais, passou por crises dificílimas na sua vida. Hoje toma muitas medicações, acamada, uma situação tão difícil. Ela me procurou dizendo: pastor, eu quero ajuda. Já mais de uma semana a gente tentando falar, os horários não batiam, tinha dia que ela estava tão mal devido à medicação, não consegui falar com ela, e consegui falar com ela finalmente essa semana. Ela falou: pastor, eu quero ajuda. Falei para ela da ajuda do tratamento. Ela falou: eu quero. Falei: conversa com seu esposo primeiro, irmã, vê se ele está de acordo, vamos conversar, conversa com ele. Não sei como a irmã está no seu estado emocional, se você pode assumir o compromisso ou não, conversa. O meu esposo foi em tal lugar, quando ele chegar eu converso com ele. O esposo chegou: pastor, meu esposo já chegou, já falei com ele, eu quero ajuda. Eu quero, eu não tô brincando, eu não aguento mais essa dor, eu quero. Eu falei: meu Deus, às vezes nós chegamos no extremo, gente, às vezes nós chegamos no extremo. Ainda bem que dá tempo de buscar ajuda em alguns casos, mas tem casos que a pessoa se perde, tem casos que a pessoa tira a própria vida, tem casos que a pessoa se anula, vai para um hospital psiquiátrico e ali é tratado como alguém com problemas mentais e não consegue voltar para o convívio da família. Porque a tendência das coisas ruins, quando não são tratadas, vão piorando, vão se agravando, vão se intensificando. Então eu quero terminar a semana com essa reflexão. Até que ponto você espera chegar para você se levantar e voltar a viver? Até que limite você espera chegar até tomar uma atitude? Eu esperei muito. Mas o tema é isso. Mulher, você ainda pode recomeçar. Homem, você ainda pode recomeçar. E jovem, você tem muita coisa para viver, você pode recomeçar sim. Mas você precisa querer. Você precisa tomar atitudes. E essas atitudes ninguém vai tomar por você. Ninguém vai fazer por você. Não vai. É você que precisa fazer isso. Como se libertar desse peso e se perdoar, pastor? Reconheça a sua dor com compaixão. Você fez e pode, com os recursos e consciência que tenha. Entenda que se doar não é problema, se anular é. Deixa eu dizer de novo isso. Se doar para alguém não é problema. Me doar para minha família, para o meu filho, para minha filha, para os nossos filhos, para o meu emprego, não é. Agora, quando eu me anulo, quando eu coloco eles na frente e eu como último, gente, aí que está o problema. Aí que o problema, aí que mora o perigo, aí que as pessoas se colocam, nessa posição que as pessoas se colocam, gente. Ah, mas eu sou pau para toda obra. Enquanto tiver pau para toda obra, sempre vai ter obra. E poucos vão te reconhecer. A pessoa que é pau para toda obra, a gente pode perceber, não é reconhecida, não é lembrada, não é vista quando tem alguma coisa boa. Só lembram dela quando dá BO, quando dá algo errado. Vamos lá o pau para toda obra. Chama lá o quebra-galho, chama lá ela. Só lembram para apagar incêndio, porque você é pau para toda obra, está sempre disponível para apagar incêndios. Você se colocou nessa posição. Não vão te ver em outro momento, não vão te ver nos momentos bons, vão te ver só para apagar incêndio, mais nada. Apagou um incêndio, vão te esquecer de novo no canto. Não é sobre ser egoísta, é sobre você se valorizar, e a terapia restaura em você essa autovalorização. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer, que sente, que precisa. E como eu disse, a oração é o direcionamento para você tomar atitudes. Ah, eu vou receber essa oração e amanhã já vou acordar boa, pastor? Não vai. Nossa, pastor, não vai. A oração é o direcionamento para uma atitude, é o direcionamento para um posicionamento, é o direcionamento para os próximos passos da sua vida. A palavra veio e tocou ao coração. A oração é para você sair do lugar.
E saindo do lugar, as coisas vão acontecer. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, essa pessoa, nessa sexta-feira, Pai, início do mês de maio. Eu tenho certeza, Pai, que muitos de nós nunca fomos tão confrontados assim, de uma forma positiva, de uma forma que venha trazer para nós, de fato, o problema sem maquiá-lo. E a solução, os passos que devem ser tomados. Porque até então só víamos problemas, hoje vemos um problema e vemos uma luz no fim do túnel. Nós viemos ter coragem de acessar essa luz. Nós viemos ter coragem de nos permitir, parar de nos anular. Ó Deus, quantas pessoas, meu Pai, sentem hoje o peso, porque viram o tempo passar, porque viram pessoas chegarem, vencerem e ela ficar para trás, ele ficar para trás. Quantas pessoas olham com um olhar de frustração hoje. Ó, quantas pessoas hoje se olham, Pai, com uma situação tão difícil, porque ajudaram tanta gente, fizeram tanto por pessoas e deixaram de viver. Não viveram, não fluíram, perderam oportunidades, perderam coisas na vida. Ó Deus, mas hoje essa pessoa primeiro ela precisa se perdoar e entender que ainda há tempo, que ela ainda consegue, que ele ainda consegue. Abençoe este teu filho, essa tua filha, derrama bênçãos pelo poder do teu nome. Eu profetizo vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, seja abençoado por Deus. Minha querida, essa mensagem foi 99% para vocês. Então eu quero ver as mulheres com muitos comentários aqui. Eu vou viver de novo, eu vou recomeçar, eu vou buscar ajuda, eu vou me esforçar, eu vou me apegar a Deus, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar uma rede de apoio, eu vou me levantar. Coloque nos comentários e faça. Faça isso. Faça isso. Eu tenho certeza. Deus tem para você uma história nova. Se você quiser viver essa história, claro. A promessa é: eu vou devolver o que você perdeu, mas a pergunta é: você quer de volta? Está disposta a se levantar? Está disposta a tentar novamente? Se estiver, tenho certeza que Deus facilitará na sua vida. Deus abençoe seu final de semana. Segunda-feira estamos de volta às 7 horas da manhã. Tema novo, forte, tremendo. E se essa mensagem, irmão, abençoou a sua vida, se veio na sua mente alguém, pastor, lembrei de alguém, manda, encaminha, coloca no grupo do emprego, da faculdade, da igreja, do centro espírita, do budismo. Coloca no grupo onde existem pessoas que talvez se anularam. Tenho certeza que se você colocar na sua família, tem gente lá que vai ouvir essa palavra e falar: é verdade, eu me anulei. Eu deixei de viver, deixei de me cuidar, não faço mais unha, não faço mais cabelo, eu deixei de olhar para mim. Eu tenho certeza que de 10 pessoas que ouvirem, eu estou a chutar baixo agora, pelo menos 3 vão falar: essa mensagem aconteceu comigo, está acontecendo comigo, ou já aconteceu em algum momento. Eu tenho certeza disso, gente. Então, se você quiser abençoar a vida de alguém, encaminhe essa mensagem para alguém. Tá certo? Tá aí? Tá certo. Minha equipe falando que o telefone já está na tela, o contato para ajuda terapêutica, para um bate-papo. Meu Instagram também está na tela. Se você que quer de fato, você que enxerga, não vou me colocar mais em último lugar, vou me valorizar. Chama. Eu tenho certeza que nós iremos conversar. E essa conversa já vai abrir portas, já vai abrir caminhos na sua vida. Talvez você não vai nem fazer a terapia comigo. Vai procurar alguém, outra pessoa para você fazer. Mas eu faço questão de parar o meu tempo e conversar com você sem você me pagar nada. Eu quero conversar com você. Como eu disse aqui, hoje eu abri o coração para vocês. Talvez muitos não entendiam. Por que o pastor faz a primeira sessão gratuita? Porque ele conversa gratuito. É muito mais do que um trabalho, uma profissão. É uma missão de vida. Ver mulheres saírem do jugo como minha mãe saiu, gente. Isso para mim é minha tarefa de vida, poder ajudar. Claro, aquela que quer ser ajudada, aquele que quer ser ajudado. Infelizmente muitos não querem, mas aquele que quer, vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Beijo no seu coração, tamo junto. Bom final de semana, em nome de Jesus.